E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Professor Toim, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novo vídeo. Bom, pessoal, a aula de hoje será sobre o material apostilado de matemática do oitavo ano da nona semana, tá? Aqui nós estudamos, né, aulas anteriores, experimento aleatório, espaço amostral e cálculo de probabilidade. E hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais aqui nos conceitos, né, básicos de estatística, e para isso nós vamos aprender a fazer a análise de gráficos. Na aula dessa semana falaremos sobre os gráficos. Com certeza você já viu muitos gráficos por aí, principalmente nessa crise que nós estamos vivendo aí, né? Os estudos são feitos em cima e as análises são feitas em cima dos gráficos, né? Mas será que você conhece os elementos de um gráfico e para que ele serve? Vamos lá então descobrir. Os gráficos. Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos, informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo público, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações aí. Tá? Até mesmo aí na questão da política, né? O candidato A, o candidato B, quem está à frente, né? As margens percentuais ali é tudo feito, né? Através uma coleta e é representado esses dados no gráfico. Muito bem. Para aprendermos mais sobre os gráficos, vamos inicialmente explorar a pesquisa sobre os brasileiros e as redes sociais. O brasileiro está entre os dois primeiros no ranking da população que fica mais tempo nas redes sociais, sendo em média mais de 3 horas e 30 minutos por dia. Mais de 3 horas e meias por dia ficam, né, nas redes sociais aí. Bom, aqui ele já traz um gráfico dizendo que agora distribuindo, né, as redes sociais, o Instagram 47,96%, Facebook 29,59%, YouTube, Twitter, Pinterest, Google e outros, tá? Aqui ele colocou as porcentagens, né, de qual rede social está sendo mais acessada, em que o brasileiro fica mais tempo em quais redes sociais, né, principalmente aqui no Instagram e Facebook. A juventude brasileira escolheu o Instagram como a rede social do momento, de acordo com o levantamento realizado pela Cuponation. Jovens da classe média, entre 17 e 25 anos, passam em média 1 hora e 32 minutos conectados à rede social por dia. Aliás, o Instagram ocupa o quarto lugar no ranking das redes sociais mais usadas no Brasil, com mais de 50 milhões de usuários, e ainda assim é a rede social preferida do brasileiro mensalmente ativo, ficando na frente do Facebook, que é a principal mídia social do país, com mais de 130 milhões de usuários, segundo a Rock Content, né? Bom, quando olhamos para o gráfico acima, conseguimos retirar várias informações. Perceba a proporção entre as imagens que o compõem, a qual é coerente com os dados da pesquisa. Por exemplo, só de passarmos o olho, né, os olhos aí no gráfico, notamos o destaque que o Instagram tem nessa pesquisa, né? Destaque que o Instagram tem nessa pesquisa, principalmente aí 47, né, 0,96%. Tá vendo que ele possui, né, uma maior parte aqui percentual em relação às outras redes sociais. Podemos dizer que quase a metade dos brasileiros que usam as redes sociais gastam mais tempo no Instagram do que em outra rede social.
Antes de continuarmos nossos estudos, tenhamos, né, duas perguntinhas aqui. Você conhece esse tipo de gráfico? Você consegue definir os que são gráficos? Venha comigo nas leituras seguintes. Então a gente vai estar aqui fazendo alguma análise de gráficos de barras, né, verticais e horizontais, tá? De colunas aí que a gente vai estar analisando aqui no decorrer desta aula. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinação de informação ou valores numéricos. São utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. O uso de gráficos torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva e são ferramentas utilizadas em diversas áreas do estudo, matemática, estatística, geografia, economia, história. Você se depara aí nas outras disciplinas, né, sempre com gráficos, principalmente em geografia, até mesmo em biologia, né? Agora veremos, né, alguns tipos de gráfico. Existem vários tipos de gráfico que são utilizados conforme a natureza dos dados coletados e como serão transmitidos. Por esse motivo, nem todos eles são adequados em certas situações. A escolha incorreta pode comprometer a análise dos números e a autenticidade da informação. Então a gente não vai, tem que sempre escolher, né, um gráfico adequado para aquela situação. Conheça a utilidade de cada uma deles. Vamos lá, gráfico de coluna, né, e gráfico de barras. Os gráficos de coluna, juntamente aos gráficos em barras, né, são os mais utilizados no dia a dia. Aí. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não depende de proporções. Os dados são indicados na posição, né, vertical ou também pode ser, né, na posição horizontal, enquanto as divisões qualitativas, né, representam na posição horizontal. No exemplo abaixo, temos um gráfico que mostra a previsão das temperaturas mínima e máxima em graus Celsius em Cuiabá na primeira semana de junho de 2020. Então aqui nós temos um gráfico, gráficos de colunas. Aqui nós temos, na horizontal, os dias da semana. E vertical, nós temos o que? A temperatura, tá? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 graus. Então aqui estão as informações. E agora, as barrinhas que estão em azul é a temperatura mínima que ocorreu segunda, terça, né, quarta, quinta e assim por diante. E a temperatura que está em laranja é a temperatura máxima que pode atingir, né, na segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui. Segunda, né, a temperatura mínima vai estar próximos aqui do que? Dos 18, né? A gente não tem uma certeza aqui, mas só para a gente ter uma análise, está próximo aqui do 18, 19 graus Celsius, a temperatura mínima. E a temperatura máxima vai chegar lá nos 32, né? 32 graus Celsius. Aqui na terça-feira vai estar ali entre 17, né? A temperatura mínima e a temperatura máxima próximo dos 28, 29 graus Celsius. Aqui estão todos os dados da semana, tá? E agora você consegue fazer uma análise, né? Analisando aqui essas barrinhas verticais aqui, tá? E aí você consegue explorar as temperaturas mínimas e máximas que ocorreu aqui em Cuiabá. Observe que cada conjunto de barras, né, azul e vermelha, mas para mim parece laranjada aqui, né? Parece laranja, né? Se refere a um dia da semana. O eixo horizontal representa os dias da semana e o eixo vertical as temperaturas mínimas e máximas previstas para aquele dia. Observou qual o dia mais quente da semana, segundo a previsão? Vamos analisar aqui qual será o dia mais quente aqui da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Ou seja, o dia mais quente vai ser o quê? Quinta-feira.
quinta-feira. Tá vendo que quinta-feira aqui está um pouquinho a mais do que na segunda-feira. Tá? A temperatura está acima dessa temperatura aqui. Aqui deve dar uns 32, aqui 33 graus Celsius. Então, na quinta-feira teremos, né, uma temperatura máxima ali de 33 graus. E é a maior durante essa semana. Muito bem. Analisando o gráfico, é possível responder algumas perguntas. Quais são as informações trazidas pelo gráfico? Ou seja, as informações trazidas, nós temos o título, né, do gráfico e nós temos, né, nós temos aqui o título do gráfico, está na horizontal, né? Previsão da temperatura em Cuiabá. O gráfico de barras em questão informa a previsão das temperaturas mínima e máxima em Cuiabá na primeira semana de junho. Qual foi a temperatura máxima e mínima na sexta-feira? Vamos lá analisar? Na sexta-feira, a temperatura máxima foi quanto? Uns 27 graus por aí, né? 27 graus Celsius. A temperatura mínima na sexta-feira foi 20 graus Celsius. Qual foi, né, o dia da semana que apresentou a maior temperatura máxima? Qual foi o dia, né, da semana que apresentou a maior temperatura máxima? A maior temperatura máxima foi na quinta-feira, ó. O gráfico aqui, a barrinha, né, está enlaranjado aqui. 33 graus aproximadamente ali, né? Foi na quinta-feira. Qual foi o dia da semana que apresentou a menor temperatura, né? A menor temperatura máxima, não é a menor temperatura mínima, né? É a menor temperatura máxima. A menor temperatura máxima foi no sábado, tá vendo? Ó, menor de todos. Vendo aqui, olhando aqui na horizontal, ó, é a única que está abaixo de todas as temperaturas máximas. Qual foi o dia, né, da semana que apresentou a menor temperatura mínima? A menor temperatura mínima. Qual foi aqui? Nós temos quarta, sábado e domingo. Foi registrado que 15 graus Celsius a temperatura mínima. Foi quarta, sábado e domingo. Ok? Os gráficos de barras podem, né, possuem basicamente a mesma função dos gráficos de colunas, com dados na posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. Vamos analisar o gráfico de barras abaixo. Aqui nós temos o gráfico de barras e aqui nós temos gráfico de colunas, né? Tá vendo? As colunas que quando elas estão na vertical, tá? Gráfico de colunas, e aqui tá vendo que as barrinhas apareceram, né, na horizontal, chama-se gráfico de barras. Vamos lá? Preferência dos alunos por diferentes tipos de doce. Sorvete, algodão doce, jujuba. Tá vendo que na vertical aqui nós temos o que? Os tipos de doce. E na horizontal, os números de estudante. Então, quantos estudantes, né, preferem sorvete? 7 estudantes. Algodão doce, 6 estudantes. Jujuba, 5. Paçoca, 3. Pirulito, 6. Chocolate, 8. Goma de mascar, 9. Analise o gráfico para responder perguntas, né? De agora para frente. Vamos lá. Qual o doce preferido dos alunos? Qual, né, o doce preferido dos alunos e qual foi o nível de escolha? Então, nós temos aqui o que foi preferido, né? O que ganhou destaques a mais foi o quê? Goma de mascar, com 9 estudantes. 9 estudantes preferem goma de mascar. É o que está em destaque ali, né? Qual o doce menos escolhido? Qual foi o doce menos escolhido? Paçoca. Apenas 3 estudantes escolheram, né, paçoca como seu doce favorito. Na pesquisa, teve empate em alguma opção? Qual? Vamos ver se teve empate. As barrinhas devem, né, estarem com a mesma quantidade de estudantes. Aqui nós temos o que? Algodão doce e pirulito. É a única, né, são os únicos 2 tipos, né, de doce que tem aqui empate na escolha de preferência de doce pelos estudantes. Muito bem. Agora você vai
ficar com alguns desafios matemáticos. Agora é sua vez, né, de fazer uma análise. Aqui ele traz um gráfico de preferência musical dos alunos do oitavo A, né, e oitavo B. Nesse caso aqui houve um erro de digitação, tá vendo que ele deixou sétimo A e sétimo B? Então só corrige aqui, ó. O oitavo A é a cor azul e a cor laranjada é o oitavo B. Tá? Então aqui nós temos o que? Na vertical, número de estudante, na horizontal, né? No caso, estilo musical, né? Rock, pop, hip hop, né? Rap, sertanejo e funk. E aí você vai estar resolvendo essa atividade. Ó. Qual é o estilo musical preferido pela maioria dos alunos do oitavo A? Então, o oitavo A é em azul. Qual que foi mais escolhido? Qual é o tipo musical que foi mais escolhido? Né? Rock, pop, sertanejo, funk. Ok? Aí, se somarmos o número de escolha por estilo musical, qual foi o mais, né, votado? Qual foi o mais votado? Se somarmos o número de escolha por estilo musical, você vai somar aí, tá ok? Qual é o estilo musical preferido foi menos, né? Qual estilo musical preferido foi menos votado pelo estudante do oitavo A? Né? Vamos fazer uma análise. Qual que recebeu, né, menos votos aí? Qual tipo musical que recebeu, né, menos votos? E qual tipo, né, do oitavo A e oitavo B? Faz uma análise, responde. Muito fácil, né? Se somarmos o número de escolha por estilo musical, qual foi o menos votado? Então, você vai ter que somar aí e ver qual foi o menos votado. Okay? Você vai ter que somar no caso aqui, do oitavo A e do oitavo B. Ok? 2. Na escola de Bernardo, há aula em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Com base nos dados que aparecem no gráfico a seguir, determine quantos alunos estão matriculados em cada período. Na manhã, quantos alunos? Aqui você vai fazer uma aproximação ó, de 300 a 400, está no meio, né? Você faz uma aproximação aí, tá? Tarde e noite, tá ok? Então você vai fazer o seguinte, quantos alunos estão matriculados em cada período? Você vai explicar, responder aí. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado vocês em uma boa aula aí e boa resolução de exercício. Tchau. Fui. Até a próxima.